O pior cenário confirmou-se. A Rússia invade em grande escala a Ucrânia, o cenário mais temido pelo Ocidente em termos daquilo que poderia ser a perspectiva de Putin na invasão à Ucrânia confirmou-se. É uma invasão que não começa hoje, é importante dizê-lo. A invasão propriamente dita começa com o reconhecer de forma unilateral da independência das regiões separatistas pró-russas de Donetsk e Lugansk, na região do Donbass, e começa quando Putin envia tropas para essas regiões sob o pretexto de defender esse mesmo regime separatista pró-russo lá imposto e a população russa nessa mesma região. Do ponto de vista militar, é invasão em grande escala que começa nesta quinta-feira. É uma invasão como não tinha sido visto na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O estado de graça pós-guerra parece terminar hoje em termos europeus. Temos uma situação muito complexa. Putin, em termos militares, está a agir em várias frentes. Uma delas é a expansão daquilo que é o território já controlado na região do Donbass e de Lugansk. A expansão desse território tem sido uma das iniciativas que é lógica devido ao facto de Putin já ter tropas nessa mesma região colocadas. Por outro lado, temos também um ataque anfíbio àquilo que diz respeito à região de Odessa. Odessa é uma das maiores cidades portuárias da Ucrânia, extremamente importante do ponto de vista estratégico, e Putin tem invadido de forma anfíbia essa mesma região. Cidades também próximas têm sido alvo desses mesmos ataques e é sem dúvida um dos desenvolvimentos mais importantes desta invasão. Depois temos visto aquilo que é o movimento mais ousado de Putin dentro desta ousadia toda da invasão em grande escala, que tem sido o dia desta quinta-feira, que tem sido as cidades grandes, as cidades importantes do ponto de vista estratégico, nomeadamente Dnipro, nomeadamente Kharkiv, nomeadamente Kiev, capital da Ucrânia, estarem também a ser alvos de ocupação militar, nomeadamente por via terrestre, acima de tudo, mas com controlo já de infraestrutura-chave, e tem sido uma situação que se tem desenvolvido rapidamente. Do ponto de vista daquilo que diz respeito à situação não militar, há 3 grandes capítulos que é importante acompanharmos. Um deles prende-se com as sanções económicas, a reação oficial do Ocidente àquilo que é esta invasão russa à Ucrânia, nomeadamente porque, do ponto de vista diplomático, foram francamente um falhanço bastante grande. Não houve uma capacidade de impedir Putin de realizar esta invasão devido às sanções económicas que foram colocadas pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, entre outros, à Rússia. Putin não parece reger-se pela racionalidade neste aspecto e se vamos ter efeitos do ponto de vista económico na Rússia é algo que é factual. A Rússia vai sofrer economicamente e de forma dura com este aumento de sanções progressivo e aquilo que os líderes europeus e ocidentais têm dito tem sido que essa será a via de resolver este conflito, pelo menos nesta instância, que é tentar utilizar as sanções económicas como meio de impedir Putin de prosseguir com esta invasão russa à Ucrânia. A segunda grande dimensão é a dimensão da China. A China é mais uma vez um player importantíssimo nesta situação. A China foi condescendente numa fase inicial com aquilo que seria uma tomada da Rússia progressiva e gradual da Ucrânia. No entanto, vemos que hoje Xi Jinping já afirma de que defende a soberania e a independência de todos os povos, e a Ucrânia não é uma exceção a essa mesma soberania. Por isso será interessante perceber até que ponto é que a China se vai colocar e em que lado é que a China se vai colocar, digamos assim, deste conflito, e qual será o seu papel nesta problemática. Por fim, falar da questão da possibilidade de haver um erro militar de Vladimir Putin, e esse erro militar prende-se com aquilo que serão as fronteiras da Ucrânia com países da NATO, onde a NATO tem países membros, nomeadamente países como a Polónia, como o caso da Hungria, da Roménia, que são países membros da NATO, aos quais, se houver um erro militar de Vladimir Putin e alguma região fronteiriça desses mesmos países for atacada, a NATO terá sim, ao abrigo do artigo 5º, pretexto para defender esses mesmos territórios, o que poderá abrir espaço para grandes poderes militares no Ocidente, nomeadamente os Estados Unidos, como bandeira deste projeto, serão aqueles que terão a possibilidade de defender, e aí teremos uma possibilidade da NATO entrar para o conflito, e um escalar do conflito estará então em cima da mesa. Neste momento é importante perceber que Putin não é regido pela racionalidade. Essa é uma questão bastante importante. Os líderes ocidentais cometeram um erro de achar que Vladimir Putin iria lidar com esta situação com uma racionalidade tipicamente ocidental que nós assumimos
que rege o pensamento de líderes autocratas, como é o caso de Vladimir Putin e de muitos outros, e isso efetivamente não aconteceu. Putin não viu a situação da mesma forma que os líderes ocidentais viram, e por outro lado também perceber que na ótica do povo russo esta situação é uma situação complexa, mas parece gerar algum tipo de reação positiva, ainda que uma reação positiva bastante limitada e controlada dentro do povo russo, pelo que Vladimir Putin parece, pelo menos nesta fase inicial, estar a conseguir retirar alguns dividendos desta invasão à Ucrânia em termos políticos internos.